eu ia distribuir para outras pessoas aí fora. Quando eu vi a animação do pessoal aqui e tudo mais e tal, eu falei, bom, agora vai dar pra gente trazer os livros, colocar aqui, o pessoal vai fazer um grupo de estudo. Paulo, é só... Gente, só um pouquinho, só uma paciência de vocês, tá? Esse decreto aí que você disse, no próprio decreto que Lula assinou, porque nesse dia 7 de julho, ele assinou 5 ou 6 decretos, o nosso é o último. Eu recebi no mesmo dia por e-mail e reenviei para quem eu tenho contato com o e-mail. 72327233. Isso. Aí as vagas já estão no próprio decreto. Então no finalzinho o pessoal não deu, ficou com preguiça, porque o último é o que nos diz respeito. Mas quando a gente abre, da Universidade do Brasil, quantidade de vagas. O Uberlândia 1033 vagas. Então vamos lá. Né? Tá lá. Isso que o Paulo Henrique falou, o capitalismo financeiro vive do ganho de lucro, né? E o capital produtivo produz para ganhar, né? Então é uma relação fundamental. Mesmo sendo um país capitalista, a mudança do foco da especulação para o foco produtivo já é uma perspectiva de alteração. Eu queria dar dados aqui, para a gente eu queria terminar aqui algumas questões, não vou ficar até sentado para não ter a tentação, só para a gente olhar, corroborando essa conjuntura que Paulo coloca. Nos últimos 8 anos, a grande luta foi o resgate do papel do Estado. Ó, o resgate do papel do Estado não é esse papel aqui não, viu? É o resgate da função pública do Estado. Tem uma coisa complicada. O Estado não significa que é público. Pode ser Estado, mas interesse privado. Quando o Estado é interesse público, significa que as políticas, o orçamento e o recurso é para interesse público. E quando eu digo público, é para as maiorias. E quando eu digo maioria, é a classe trabalhadora. Então, olha alguns dados. Vê se mudou. Eu não coloquei aqui, vocês sabem o que é a espinhela caída? Não coloquei aquela espinhela caída toda lá do Fernando Henrique? Aquele desmonte? Agora vamos ver. Esse processo de resgate está sendo construído e são números, tá? Números. Durante 20 anos estava paralisada a abertura de cursos superiores no Brasil, expansão das universidades. Nós tivemos aberturas de 56 novos campos universitários e de 8 novas universidades. Enquanto durante os 15 anos tinha um desmonte da universidade pública, não abria vaga, quem aposentava não era substituído, não ampliava vaga para entrada de alunos, e não contratava funcionário, ao contrário, por um monte de gente do PDV e para aposentou e não repôs vagas. Nós tivemos a abertura de 8 novas universidades federais, 56 novos campos universitários. Nós tivemos, aqui eu não coloquei, mas coloque aí, 218 campos de escolas técnicas, ou IFET, ou escolas técnicas foram transformadas em IFET, ou abertura de novas escolas técnicas. Então isso, para a geração de qualificação profissional para jovens, é muito importante. Em cidades polos, de regiões estratégicas do país. Nós tivemos, no concurso do setor público, ao contrário do desmonte do setor público, houve um processo de busca, de resgatar o setor público, quer dizer, o serviço público, né? Dados da FASUBRA, dados da CONICEF, dados do Ministério do Planejamento, são dados públicos, foram resgatados 83 mil novos empregos no serviço público. Evidentemente que teve aposentadorias, tem ainda uma política... Além de aposentar, ainda teve a expansão para... Exatamente. Então nós tivemos, e aqui o Paulo Henrique me traz o número, que também estava defasado, de concursos para universidades federais, e essas perspectivas de vagas estão se abrindo com a expansão das universidades. Então, para olhar o setor de vocês. Nós tivemos, apesar do choro e ranger de dente, de greve, de mobilizações, de enfrentamentos, isso é papel do sindicato mesmo, o dia que o sindicato parar de fazer isso, tem que parar de ser sindicato. O sindicato é para lutar, né? Paralisar, fazer pressão, fazer tudo mais. Nós tivemos reposição salarial a partir
de greves, negociações com o governo federal, em quase todas as categorias, quase todos os setores. O meu setor de universidade, é interessante pensar isso, né? O salário de professor universitário, entrada, no governo Fernando Henrique, era 3.200. Titular, hoje é 7.000. 7.000. Entrada de assistente. 16 anos. Então, hoje, isso para a carreira docente, né? E antes reclama, esperneia, tem que espernear, né? Mas É o papel dela. nunca antes na história desse país os professores universitários ganharam como estão ganhando hoje nas federais. Nas federais, aquele que tem DE e tem doutorado. Hoje com mestrado, dificilmente você entra nas federais hoje. Os concursos são todos para doutorado, né? Verdade. Então, e aí é importante qualificar doutores, formar mais doutores, né? Agora, é um filtro, tem razão, ele é extremamente excludente. Mas, enfim, há hoje, Paulo Henrique é um especialista nisso, uma luta pela construção dos planos de carreira. Isso nem estava em discussão no Fernando Henrique. Que o Fernando Henrique não tinha mesa, não tinha recebia sindicato, não recebia movimento, não sentava a conversar, fechava a porta, né? O pessoal do Conluta reclama da mesa de enrolação, mas nem mesa de enrolação tinha. E depende do movimento, e agora com o Unicef, a FASUB, o movimento sindical do servidor público, vai dar pressão agora, para que o governo Dilma garanta a negociação que foi feita e garanta os recursos no orçamento agora para garantir reajuste. Isso é parte da luta social, da luta sindical. Continua a luta no Brasil histórica, desde a colônia. Desde a colônia. Quando acabou a colônia mesmo? Não ouvi. Quando acabou a colônia? Acabou? Quando o Brasil se tornou independente? 1886, Certo. Desde que o Brasil era Estado colonial, e desde que o Brasil se transformou em império, e desde que se transformou em república, e desde que chegou o final do século XX, e desde que começou o século XXI, serviço público não é considerado carreira profissional, profissão, né? Em geral, no setor todo, é olhado nos setores só. Tem as carreiras típicas de Estado, e os outros é tratado como pão e água. A nossa grande luta é estabelecer database. Nós falamos aqui, database é muito difícil construir por causa da diferença de carreira, diferença de órgão, diferença inclusive de regimes, e também porque o movimento sindical vai demorar anos para conseguir colocar. Você quer colocar uma questão? Não, é só a questão seguinte, são 93.301 cargos na educação. Nesse período do... Tá? O outro dado é que o movimento organizado público na Espanha gastou 14 anos de luta para implementar um processo democrático de relações de trabalho e negociação coletiva. A gente quer fazer em 2 anos. Então, repito, a visão do Estado brasileiro sobre o servidor público é visão de servo. Por isso que não tem carreira, não tem database, não tem negociação coletiva, não tem convenção 5.1 da OIT, por isso. Então a luta do sindicalismo agora é convenção 5.1. Queremos ser tratados como trabalhador. Mas não é só federal não, município. Os municipais sofrem muito mais. Apanham igual cachorro sarnento. Os prefeitos, os coronéis locais. Os coronéis locais, os donos da cidade. É dono da cidade, dono da prefeitura e trata o trabalhador do município como servo. A luta para estabelecer carreiras, planos de carreira permanentes, para que o salário não seja só a vontade do prefeito, do governador ou do presidente da República, seja a política institucional. Mudou o prefeito, muda a política. Não pode, tem que ser permanente. Essa é uma luta que tem que ser travada agora. E database, que é outra grande batalha, né?